George Orwell não estava tão errado sobre o que ele abordou em seu livro 1984. Talvez seja um livro atemporal, sabe? Que vai passar anos, décadas e décadas e décadas e vai continuar sendo uma grande referência sobre distopias e controle das pessoas. E, primeiramente, deixem o like de vocês aí, se inscrevam no canal, isso é muito importante, se inscrevam e deixem um comentário aí embaixo que contribui para o algoritmo. Pois bem, George Orwell acertou em muitas coisas em seu clássico livro 1984, principalmente quando ele falou de toda essa distopia da língua, sobre o controle das pessoas, sobre a influência nas crianças para conseguir controlá-las e fazer com que elas sejam capazes de denunciar até mesmo seus pais em prol do partido. E isso daí remonta muito para muitas coisas que a gente está vivenciando nos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de controle da fala, controle das ideias, controle das narrativas, controle de tudo que a gente pode ou não pode falar, tudo que a gente pode ou não pode dizer, sabe? Como pode falar, qual é o termo correto. Se tornou uma grande loucura, de certa forma, uma distopia muito complicada de se compreender, né? A gente vem observando grandes países que já foram grandes referências de liberdade, de grandes referências na questão de direito, legislações e tudo mais, como a Inglaterra, que hoje em dia qualquer coisa que você fala lá deixe preso, basicamente é isso. E aí a gente vem vivenciando um mundo cada vez mais abraçando essa distopia de George Orwell, sabe? De você não poder usar certas palavras, de você não poder falar certas coisas, de que dependendo de como você falar, a novilíngua não vai lhe permitir, porque você tem que falar tudo que está dentro da cartilha, sabe? E isso se torna uma questão muito preocupante, né? Porque quanto mais você vai controlando as liberdades, as coisas que você pode falar, você vai tolhindo, né? A maneira como você pode dizer as coisas, sabe? Você mudar o passado, reescrever o passado na sua cara, sabe? Alterar tudo de um jeito completamente distorcido. É bastante preocupante, sabe? Porque a gente vive num mundo em que a ignorância vem se amplificando e ampliando de maneira muito mais pesada e muito mais severa, sabe? Porque você vem observando o quanto as pessoas estão cada vez mais desatentas ao mundo, desatentas aos fatos que vêm acontecendo na sua frente, falta de questionamento das coisas, sabe? E cada vez mais a gente vem se aproximando de uma distopia completamente bizarra, sabe? E que não tem muito controle, de certa forma, porque as coisas estão acontecendo na nossa cara, na nossa frente, e nós não conseguimos fazer nada. A gente não tem controle sobre as coisas, afinal de contas, existem grandes pessoas que controlam tudo, então você não vai ter muito o que fazer nesse aspecto. E Orwell foi muito preciso nessas questões, sabe? De você ir incentivando as massas a criar, como eu posso dizer, raiva e ódio de determinados grupos, determinadas pessoas, você ir fazendo uma grande lavagem cerebral, você alterando palavras, alterando os significados das palavras, para mostrar uma realidade completamente difusa do que realmente é. E você vem presenciando cada vez mais isso. Meus amigos. E muita gente renega isso, fala que é mentira, fala que você está completamente fora de si, que você está enxergando as coisas de um jeito errado, que você está fazendo as coisas de um jeito errado. E você vai começando a se auto-questionar, né? E assim se inicia todo um processo de lavagem cerebral muito preocupante, sabe? E cada vez mais isso vem acontecendo, cada vez mais você vem presenciando absurdos de você não poder questionar, porque
o sistema tem toda a força para lhe impedir, de deparar e de excluir da sua existência, de certa forma. E isso tudo acaba tornando as pessoas cada vez mais passivas, pacíficas e medrosas de questionar e de levantar a mão contra um sistema que está quebrado e que lhe controla e que lhe consegue dar direção à sua vida, direção às coisas que você faz. E isso talvez seja uma das questões mais complicadas, sabe? A gente vive um momento em que a maioria das pessoas não estão enxergando o quão perigoso é o trajeto que estamos indo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de controle das narrativas, de controle do que você pode ou não pode dizer, sabe? É muito preocupante. Controlar aquilo que você pode falar, porque vai ter gente reescrevendo a história e os fatos na sua frente para tentar lhe colocar em estado de negação, de erro, sabe? Aquela coisa assim de meio que um gaslighting, sabe? Para você pensar que você que está enlouquecendo e está errado, sabe? E cada vez mais isso vem acontecendo, e cada vez mais as abordagens do sistema para lhe controlar, para lhe amansar, são cada vez mais agressivas e cada vez mais difíceis de fugir. E não à toa que até mesmo o controle da internet que a gente vem observando vem se encaminhando dentro dessa coisa totalmente orwelliana, né? E não tem escapatória, o sistema é muito maior, então você tem que ir se adaptando, ir buscando maneiras de conseguir fugir, se refugiar, se proteger, porque, bom, o sistema, que é o Estado, ele não vai parar enquanto não estiver satisfeito. Afinal de contas, o Leviatã, ele tem uma fome, e é uma fome insaciável de poder, de controle, de poder dizer quais narrativas valem, quais não valem. E cada vez mais a gente vê as pessoas perdidas em suas vidas, completamente perdidas, sem objetivo, sem questionar nada, obedecendo de maneira pacífica, medrosa e acovardada. E cada vez mais a gente vem observando isso, e cada vez mais poucas pessoas estão ao olhar da luz da liberdade de questionar, de falar, de demonstrar, de alertar. Só que essas poucas pessoas sabem que estão sempre em um constante risco, um constante medo, constante perigo. Afinal de contas, o sistema é muito mais forte. Você é apenas um grão de areia no meio do universo. Então, sua força é mínima, quase nada. Mas quando junta muitos grãos, você consegue formar algo. E é aí que mora muito do temor do sistema. E é aí que Orwell mostrou, né, o quanto o grande irmão controlava tudo, né, e tentava visualizar e monitorar tudo da sua vida. Ele não queria que você tivesse ideias, que você pensasse, que você quisesse questionar. Afinal de contas, a maior morada dos questionamentos é na sua mente. E muitas vezes dentro da mente vai florescendo grandes ideias, só que as coisas acontecem de maneira completamente inesperada. E isso é uma questão muito preocupante. Pois é, pessoal, vou ficando por aqui. Deixem o like de vocês, se inscrevam aí no canal, compartilhem o vídeo, deixem um comentário também embaixo. Assistam os vídeos dos cards e tchau, tchau.